Você que diz que a Igreja Católica Apostólica Romana é dona da Bíblia e ela que fez a Bíblia, dá uma olhada nesse vídeo aí. Eu nem vou voltar, só vou deixar esse vídeo com você. Um abraço, pessoal. Sou o pastor Gabriel Parmaiana e você tá no meu... Aliás, você tá no Nova Iguaçu Shopping. E até a próxima. A pessoa diz que a Bíblia da Igreja Católica, ela esquece que que existiam diversas outras igrejas antes da Reforma Protestante, tanto no Ocidente quanto no Oriente, que não eram católicas romanas. Também tem a pessoa que ela entende que até o século IV, todas as igrejas eram a Igreja Católica Apostólica Romana, que também é um erro absurdo. Fundir, César, o que é chamado de catolicidade no Império Romano com a Igreja Católica Apostólica Romana. Qual a diferença? Tá? Durante imperialização do cristianismo, né, desde a época das viradas constantinianas para frente, vai se formar uma ideia que o Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente, ele precisa se unir com a Igreja. Então isso vai acontecer só mesmo lá depois de Teodósio, né, que o Império Romano vai se tornar niceno. E a ideia é que todas as igrejas que estão debaixo do Império Romano são uma igreja só. Tá? Porque o Império Romano é um império só. Então, é como se fosse uma ideologia. Todo mundo que estiver debaixo do Império Romano faz parte da Igreja Católica. Tá? O que é a Igreja Católica? É a Igreja segundo o todo. O Império Romano também era conhecido como Império Católico, o Império segundo o todo, o Império que está em todos os lugares, em todas as partes. A Igreja ou o Império ou o César que está nos 4 ventos cardeais. Tá? Não é dizer que é a Igreja de Roma. Então, a pessoa que pega qualquer texto que fala a palavra Igreja Católica antes do século VI e diz que é a Igreja de Roma, ela está sendo completamente leiga, ignorante mesmo. Por quê? Porque a catolicidade, a palavra católica, é um adjetivo, é adjetivo de universalidade. Não significa que todas aquelas igrejas são a mesma igreja. É a mesma coisa que eu dizer que todas as igrejas protestantes são uma igreja só. Não tem como. Então, a igrejas protestantes e evangélicas, então, a Assembleia de Deus é presbiteriana, é uma igreja só? Não. Elas se reconhecem como irmãs? Se reconhecem como irmãs. Mas são uma igreja só? Como denominação, não. Assim a gente pode entender mais ou menos o que é falar de uma igreja católica antes do século VI.